nós precisamos de oração. Precisamos orar. Você precisa rezar. Você precisa diariamente se apegar à oração. Você precisa diariamente orar. E veja, a palavra oração, estamos falando dessa necessidade que nós temos. A palavra oração, ela tem dois aspectos. Orar e ter a ação. Então veja, não adianta você só ter a vontade de rezar. É preciso você viver a ação de se colocar em oração. Por isso é oração. Orar e agir. Quando você une essas duas coisas, você cria a oração. Orar. Eu tenho desejo de orar. Ou eu até não quero, não sinto, não estou com disposição para orar, mas eu preciso orar, tá vendo? Orar. E depois vem o seu agir, que é o quê? Se colocar em oração. Então eu vou rezar. Eu vou ter uma ação concreta para isso. Eu vou à capela, eu vou pegar a palavra de Deus, eu vou ler a Sagrada Escritura, eu vou fazer uma oração, eu vou rezar o Santo Terço. Essa é a ação para que se torne concreta a sua oração. Então, eu e você precisamos orar. E precisamos rezar, viver a nossa oração dessa forma concreta, vivendo os dois aspectos. O meu desejo e a minha ação. Porque imagina, você está ali desejando rezar e não reza. Ah, eu quero tanto rezar, quero muito rezar, mas você não reza. Ah, eu quero muito me colocar na presença de Deus, mas não se coloca. Mas Renilson, é porque são tantos os compromissos, são tantas as situações, é filho, tem o casamento, tem que fazer a comida, minha agenda é muito cheia, muito lotada, cheia de compromissos. Você vai ficar só no desejo, você não vai adentrar o mistério, você não vai buscar a oração. Então eu preciso ter a vontade e a ação. A vontade de rezar e a ação para que essa oração seja vivida. E só pela oração podemos fortalecer a nossa fé. A nossa fé, ela é fortalecida pela oração. Eu preciso rezar para fortalecer a minha fé. Eu preciso rezar, clamar, pedir a presença do Senhor, crer que Ele pode mudar as realidades que me visitam, crer que as batalhas que eu enfrento, elas serão vencidas pela força da oração, que vai fortalecendo a minha fé. A minha fé, o crer no Senhor, acreditar que Ele pode, acreditar que tudo Ele realiza, é alimentado quando eu rezo. Porque se eu não rezo, que fé eu vivo? Em quem eu creio se eu não rezo? Porque se eu creio em Deus, eu vou querer estabelecer com Ele o quê? Uma coisa chamada relacionamento. Então veja, a fé me leva a crer no Senhor. E se eu creio que Ele existe, se eu creio que Ele está presente na minha vida, se eu creio que Ele é o Senhor da minha vida, se eu creio que Ele me ama, eu preciso e vou querer estabelecer um relacionamento com o Senhor. Eu quero me relacionar com o Deus que me ama. E como é que eu me relaciono com o Deus que me ama se eu creio que Ele me ama? Através da oração. A oração é justamente a forma como eu me relaciono com Deus. Por isso, eu e você precisamos orar e orar sempre. Deus está sempre pronto para ouvir a nossa oração. Gente, olha que coisa mais linda. Isso não é lindo? Deus está sempre pronto para ouvir a minha oração, para ouvir a sua prece, para ouvir a sua oração. Ele está sempre pronto. Ele sempre quer te ouvir falar. E é tão lindo isso. É claro que Ele sabe o que você precisa. É claro que Ele sabe o que você tem vivido. É claro que o Senhor conhece e sonda o seu e o meu coração. Mas Ele está sempre com os ouvidos atentos e diz: fala, meu filho. Olha que lindo. Fala, minha filha. O que você traz dentro de você? É um Pai amoroso, um Deus que nos ama profundamente e Ele quer ouvir a sua oração. Ele está sempre com os ouvidos atentos para ouvir o Renilson e para te ouvir. Mas qual é a grande tentação? A tentação é sempre falarmos assim, para nós mesmos e para os outros. Sabe o quê? Eu não tenho tempo. Ah, eu preciso rezar, mas eu não tenho tempo. Então nós falamos para nós mesmos que nós não temos tempo. Lembra quando eu falei para você da oração e da ação?
Eu tenho até a vontade de rezar, eu tenho a vontade de orar, de me colocar em oração. Mas eu já falo para mim mesmo, você não tem tempo, Renilson. Olha que correria a sua vida. Renilson, assim não dá. Não, você não consegue um tempinho. Você é muito corrido. Talvez você já ouviu isso ou você já falou isso para você mesmo. Minha vida é muito corrida. Então, a grande tentação é eu achar que eu não tenho tempo. A grande tentação é eu achar que eu não tenho como rezar, porque a minha vida é muito corrida. Tá vendo como o inimigo de Deus faz conosco? Ele sabe que você precisa rezar, ele sabe que você precisa estabelecer um relacionamento com Deus. O que ele faz então para evitar isso? Para evitar que isso aconteça, ele vai colocando no meu coração e no seu coração. Seu tempo é curto, Deus não vai te ouvir, você reza muito pouco, sua reza não tem nenhum efeito. Você não consegue ter tempo para rezar. Meu irmão, minha irmã, isso é uma tentação. Deus está pronto e atento para ouvir as minhas preces e as suas preces. Por isso nós já queremos pedir que hoje caia por terra toda a astúcia de Satanás que tem tentado a muitos a pensarem e a imaginarem que não tem tempo para rezar. Porque o Senhor está sempre com os ouvidos atentos para ouvir a sua oração. Por isso reze. Reze como você sabe. Reze do seu jeito. No tempo que você tem. Deus está nesse momento falando para você. Eu prezo a qualidade e não a quantidade. Amém? Eu prezo a qualidade, o desejo, a vontade de criar intimidade e não a quantidade de oração. Porque eu estou com os meus ouvidos atentos para ouvir a sua prece. E você não pode deixar de rezar. Não se deixe levar pela tentação do eu não tenho tempo. Porque o Senhor está sempre pronto para nos ouvir.